Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. E o tema de hoje, a pedido lá no grupo, foi o tema do divórcio. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto chamado O Divórcio, e ele está na parte do não separeis o que Deus juntou. Por que está nessa parte do não separeis o que Deus juntou? Porque esse trecho aqui ele vai falar muito sobre a nossa vida de encarnado, sobre a influência, diríamos assim, espiritual das escolhas da nossa vida de encarnado e sobre como a gente deve entender as nossas relações kármicas com as pessoas que estão conosco ao redor, envolvidas conosco nessa vidinha de meu Deus. Então esse trecho aqui ele vai ser muito interessante para a gente refletir a forma com que a gente se relaciona com as pessoas que estão ao nosso redor e até onde a gente deve se manter ligado a um ser, a uma pessoa ou não. Esse tema foi pedido semana passada, na sexta-feira, na nossa última reunião. As pessoas pediram para eu repetir essa palestra, que já tem um bom tempo que eu fiz ela, porque o pessoal estava reclamando de estar passando por grandes problemas de relacionamento. Então, primeiro, como sempre, eu vou fazer uma divagação explicativa, diríamos assim, sobre o que seria o divórcio e o que seria o casamento para a gente conseguir refletir e entender melhor esse tema. É óbvio que para falar do divórcio a gente tem que falar do casamento, porque o casamento é uma instituição que geralmente é a que o divórcio acaba encerrando um dia se for necessário. Então é claro que a gente tem que adaptar isso daqui para o nosso contexto de hoje. Essa palestra pode ser aplicada para um relacionamento, para uma amizade, pode ser para qualquer nível de relacionamento humano, um relacionamento familiar. Então, expandam a mente de vocês em relação à palestra. E, para a gente entender o divórcio, como eu estou falando, a gente precisa primeiro entender a ideia do que seria o casamento. Casamento, eu sempre gosto de puxar na etimologia, vem lá do latim casamentum. Casa, no latim, é óbvio, significa lar. Casa é o local onde a pessoa vive. E mentum é tipo morada, é tipo local onde você fica. É tipo local onde você cria raízes e você cria algo sólido para durar. Então, casamentum nada mais é do que um local onde você cria a sua casa, onde você cria a sua habitação. É um local onde você vai conviver com algo, uma pessoa ou alguém e durante isto, você terá de ter uma relação com essa pessoa de cumplicidade, de auxílio e de fraternidade. Como sempre, a gente tem que fazer uma recapitulação histórica para entender melhor essa ideia de casamento. Casamento vem daquela ideia da antiguidade de que as pessoas precisavam se unir para ter forças juntas e assim darem continuidade à vida. Tanto que geralmente quando a gente fala de casamento, a gente fala o quê? De matrimônio. E matri significa mater, mãe, e mônio é junção. Matrimônio nada mais é do que a junção que uma mãe faz pelos seus filhos para que a vida continue. Tanto que quando o pai desse casamento, não tem um pai, a mãe morre, quando morre, deixa o que para os filhos? O patrimônio, patrimônio. Patrimônio significa o aquilo que era do pai e passou para os filhos, patrimônio, patrimônio. Então, toda a relação do casamento ela está associada com a instituição da família e do conceito de família. E por que matrimônio? Porque geralmente a mãe da noiva tinha uma grande influência na escolha desse casamento, assim como a mãe do noivo. A mãe tinha de escolher, a mãe passava a vida inteira preparando a filha para que a filha fosse a mulher mais correta possível. Filha, você tem que aprender a costurar, a cozinhar para que o seu marido tenha interesse em você. A mãe, filho, você tem que ser um homem, você tem que trabalhar, você tem que ter conhecimento para que um dia você tenha um bom casamento, um matrimônio, matrimônio. Então, toda a influência materna nesse relacionamento. E meu filho, um dia você precisa trabalhar, você precisa ser um bom pai, você precisa ter uma fortuna para você deixar para os seus filhos, você precisa ter um patrimônio, patrimônio do pai.
E essa junção desse casal gerava uma nova família, um desenvolvimento. Os casamentos geralmente eram arranjados. Muitas das vezes o casal não queria nem aquilo, ou então queria e a família não queria, como a bela história de Romeu e Julieta, bela e trágica, onde as famílias eram opostas e eles dois resolveram se apaixonar e juntar tudo em prol do amor e etc, etc. Então, o casamento, na originalidade, ele era a representação de algo belo, de algo profundo, de uma união de forças. Um homem belo, forte, viril, trabalhador, buscava uma mulher também bela, forte, viril, que pudesse dar a ele descendentes, para que desse a ele o primogênito, o primeiro filho, a primeira gênese do casal. Então a ideia do casamento sempre esteve associada a todo um processo de perpetuação de uma história. Nós somos os descendentes da família tal, então nós precisamos ter belos filhos e fortes para continuar a minha dinastia, continuar a minha hereditariedade. A gente sabe, por exemplo, que lá na antiguidade os burgos, os locais, as terras eram passadas os títulos de pai para filho, então tinha um grande importância e valor o casamento. Mas sobre o casamento em si, o rito do casamento é o que a gente tem que parar para refletir agora nessa palestra para a gente entender o divórcio. Por quê? Porque o casamento, no caso, o dia do casamento, o momento onde esse contrato social casamento é assinado, é um dos momentos mais interessantes para a gente entender o que faz um relacionamento ser correto, o que faz um relacionamento ser justo, o que faz um relacionamento ser equilibrado e o que também demonstra de que ele está em decadência a ponto de ser necessário, talvez, quem sabe, o tal do divórcio. Então, bora lá. Primeiro de tudo, no início, lá do casamento, como é que tem a interferência da família? Geralmente a família decide, olha, fulano é um bom partido, ele tem dinheiro, ele tem isso, é trabalhador, ele vai poder lhe dar sustento, bons filhos, vai poder cuidar de você, fulana. E a fulana também é analisada. Olha, a fulana se cuida, ela tem dotes, ela tem tais habilidades, ela pode ser uma boa mãe, ela tem bons cuidados, ela é uma moça aciada que se cuida, então também é analisada. Tinha também o pagamento do dote, como era dito na antiguidade, que se dava um valor em dinheiro, bois, vacas. Outro dia até vi um pessoal postando meme na internet. Se eu tivesse naquela época, eu ia valer quantos bois, quantas vacas. Então pensem aí também, fiquem com essa reflexão. Quantas vacas você acha que você vale? E aí o casamento, após essas escolhas, esse processo de escolha, tinha o rito da escolha da data do casamento. E aí tinham sempre as ideias, não, tem que ser em maio, um mês das noivas. Porque maio era geralmente lá, lá na Europa o tempo correspondente a uma determinada estação. Maio é qual estação, pai? Maio, estação? Outono. Outono aqui pra gente aqui no hemisfério sul. Então lá deve ser o oposto. O oposto do outono, se eu não me engano, é a primavera. Então, se eu não me engano, lá é primavera quando aqui é outono. Por isso o mês de maio, porque era o mês do desabrochar das flores. Um momento onde finalmente a beleza da vida voltava através das rosas, para que assim ela tivesse um belo de um buquê. Por que a noiva precisava usar um buquê? Sempre explico, a maioria das pessoas não sabe. Na antiguidade eles tinham uma crença muito forte associada à natureza. Então o buquê da noiva nada mais era do que uma representação de um símbolo de proteção. Geralmente no buquê da noiva eram postas ervas que eles consideravam de proteção. Quanto mais cheio o buquê, quanto mais cheio de ervas de proteção, melhor seria. E o buquê, a noiva segura onde? Na frente do coração, na frente do peitoral dela, na frente do chakra cardíaco, que é onde sai dela o amor para o noivo. Então o buquê da noiva nada mais é do que a representação dessa ideia de proteção. Eram colocadas ervas de proteção, sei lá, alecrim, alfazema,
dependendo da região, cada planta tinha um significado diferente. Então, o buquê da noiva já era uma representação do cuidado, da proteção em relação àquele relacionamento. Seria uma noite onde todo mundo iria ficar olhando aquele casal. Então, aquele buquê de ervas na frente do corpo da noiva, que era a principal atração da noite, junto com o noivo, era um símbolo de barrar as energias negativas que viessem contra o casal. Tanto que a ideia de jogar o buquê da noiva é exatamente por isso. Porque após o casamento inteiro, aquele buquê receber todas as energias negativas que poderiam vir contra o casal, esse buquê era jogado para outra noiva, para outra mulher. Porque assim, aquela energia negativa do buquê, entre aspas, iria para outra pessoa e não para a noiva. Ah, Francisco, então por que todo mundo briga dizendo que quem pegar o buquê vai se casar? É óbvio, não é porque se falar a verdade, ninguém ia querer pegar o buquê. Brincadeira. É porque também dizem que essa mulher que aceita a dádiva de pegar o buquê em prol da proteção da noiva, ela será abençoada pelos deuses porque ela teve a boa vontade de aceitar, entre aspas, aquela energia negativa que iria para o casal para ela, mas em favor dela seria ajudada a um dia ter o casamento dela para que ela também pudesse repassar isso daí. Então, olha todo o contexto. Ah, quando sai da igreja joga arroz. Por que arroz? Porque os grãos na antiguidade representavam bonança, alimento, que não iria faltar alimento para aquela família, que não iria faltar nada para que eles comessem, para que eles estivessem unidos. E o anel, Francisco, por que o anel? O anel geralmente era trazido pelos pajens, que eram crianças, porque crianças que a criança é o símbolo da pureza, é o símbolo da leveza, e ela segurava os anéis numa almofadinha e levava até o casal, representando a pureza que aquele relacionamento deveria ter. Sem falar que a criança ela era pura, então ela não ia ter maldade ao levar os anéis em relação a não querer que aquele casamento acontecesse ou algo do tipo. Ah, e por que um anel? Porque o anel é um símbolo de um círculo perfeito. Ele é um símbolo que tem alto e baixo, mas nunca se encerra. Então, o anel é o símbolo também desse processo de uma união verdadeira. E por que um símbolo do anel? Para que um mostrasse que tinha uma ligação com o outro. Exatamente no dedo anular, se eu não me engano, que é o do lado aqui. Não, é o anelar, por causa do anel. Que é o dedo que tem, segundo dizem a tradição, tem uma veia que sai direto desse dedo diretamente até o coração, então tem todo um simbolismo de que tem que ser nessa mão. E aí também tem outros estudos que dizem que a mão direita é para o noivado e a mão esquerda é para o casamento, porque tem todo um estudo do símbolo de cada um dos dedos e esse dedo seria o melhor para poder manter uma posteridade, enfim. E aí tem várias outras histórias, o véu da noiva, a proteção da pureza dela, o vestido branco também com a proteção da pureza. É claro que dizem também que esse costume do vestido branco só veio depois de uma rainha lá que resolveu se casar de branco, porque não se tinha muito acesso a panos límpidos brancos. Geralmente as pessoas casavam com a melhor roupa que tinham. É outra lenda isso de que a noiva tem que só se casar de branco. Mas o principal para a gente entender é que todo esse processo do casamento é um rito espiritual. Primeiro, já falei, se deseja bons alimentos, por isso joga o arroz. Uma eternidade para o casal, o anel, a pureza, o buquê. Todo um rito de mostrar que está tendo uma união espiritual, uma união energética do casal. Depois tem lá um padre que diz que você tem que honrar na saúde e na doença até que a morte os separe. Olha o peso dessa frase. Todo o rito de tudo que o padre fala durante o casamento também é uma espécie de união. Se ainda não ficou nítido para vocês, vou falar de uma forma mais clara. O casamento, no sentido literal, nada mais é do que uma união simbólica do espírito do casal, do espírito de um com o outro, segundo essa tradição. E segundo a visão espiritual, a partir do momento que um casal se casa,
Os espíritos protetores de um também começam a acompanhar e proteger os espíritos protetores do outro, e os dois começam a se unir. Afinal, eles terão uma encarnação juntos, eles terão um período de aprendizado e desenvolvimento espiritual juntos. E o que acontecer com o seu companheiro ou companheira provavelmente irá te abalar, irá te fazer mal, irá te fazer se sentir angustiado, triste. Então, tudo o que acontecer com ela, entre aspas, será equilibrado de acordo com também seus méritos. Porque você tem suas provas e ela tem a prova dela, mas as provas de vocês, entre aspas, serão unidas para que vocês possam aprender juntos como casal os impasses dos dois. Então, simbolicamente, o casamento é um momento de união espiritual e energética. É um momento onde, por uma devoção de um casal, de tanto amor, de tanto carinho, até os espíritos de proteção da família se unirão para abençoá-los. Até tem isso no filme Mulan, para quem assistiu, que tinha os espíritos, os ancestrais da família da noiva e do noivo se protegiam e se uniam. Então, o casamento ele é uma, entre aspas, oficialização de que aquele casal agora terá uma missão espiritual junta de continuar a vida, um auxiliando o outro, um protegendo o outro, um se devotando ao outro. Tanto que daí surgiram as lendas da ideia de alma gêmea, de chama gêmea, que as pessoas interpretam errado até hoje. Quando a gente estuda o espiritismo, a gente entende que o nosso espírito é completo. Você agora está encarnado como homem ou como mulher, mas você pode, na sua próxima encarnação, encarnar no sexo oposto. Você pode encarnar em outro país, em outra religião. Então, segundo essa visão espiritual, o nosso espírito, ele já tem a polaridade masculina e já tem a polaridade feminina nele. O seu espírito é completo. A sua chama gêmea, a sua alma gêmea é você mesmo. A questão é que, segundo essa visão espiritualista, quando você encarna, uma dessas partes, feminina ou masculina, fica desligada, fica inconsciente para que você possa exercer apenas uma delas durante esse período encarnatório. E essa parte que não existe aqui enquanto você está encarnado fica inconsciente em você. E segundo essa visão espiritual, quando nós estamos nos relacionando com alguém, namorando com alguém, essa pessoa fora de nós que está se relacionando, ele representa um espelho dessa pessoa inconsciente que está em nós. Então, você nunca vai achar sua chama gêmea fora de você. Você nunca vai achar sua alma gêmea fora de você. Nunca será outra pessoa que irá te completar de verdade. Sempre será você mesmo, através de meditações, de autoconhecimento e etc. Essa pessoa de fora nada mais é do que um espelho, uma tentativa de você reacessar essa pessoa interna que está aí apagada. Então, o casamento também é mais uma forma da gente ser forçado a evoluir e aprender. Se você é uma pessoa muito doce, gentil e meiga, provavelmente você pode acabar se relacionando com uma pessoa bruta, arrogante, agressiva, porque essa pessoa representará o seu oposto. E através dos atritos e conflitos dessas duas essências tão diferentes, vocês vão aprender. Então, tudo que te incomodar no teu companheiro ou companheira é um sinal de coisas que você também tem que trabalhar, mudar e amadurecer dentro de você. Então, quando você se relaciona, gosta e interessa de alguém, é porque provavelmente essa pessoa vibra e ressoa parecido com essa parte inconsciente sua. Então, o casamento, ele é a união de pessoas parecidas. Essa pessoa ela não vem para te completar, porque você já é inteiro sozinho. Essa pessoa vem para te complementar. Se ela for uma boa pessoa, ela pode te ajudar, te dar base, te dar sustento, te dar fortalecimento, mas é você sozinho que é completo. É você sozinho que tem um espírito que um dia retornará ao plano espiritual e terá sua parte feminina e masculina inteiramente feita por si só. Então, toda a ideia do casamento é, ou qualquer relacionamento ou namoro é,
que duas pessoas, dois espíritos distintos, aprendam um com o outro a crescer, a evoluir, a amadurecer. Então agora eu vou começar a adentrar na ideia do que seria o divórcio. Deixa eu ver, eu acho que eu já falei tudo que espiritualmente do casamento. É basicamente isso. Basicamente, os espíritos, diríamos assim, protetores da família do noivo ou do noivo, passarão a se juntar também com os espíritos protetores da família da noiva e da noiva, para que um auxilie ao outro, um fortaleça o outro, gerando proteção. Eu sempre faço uma brincadeira dizendo assim: um casal é como se fosse, sei lá, dois tanques de 5.000 litros com um tubo no meio unindo os dois. Se um tá com um tanque vazio e o outro tá com um tanque cheio, quem tá com um tanque cheio vai acabar passando energia, calma, paciência, sei lá o que, pro outro. E quando o outro também tiver com o tanque vazio, um fica equilibrando o outro. Essa seria a ideia de um relacionamento sadio. Um fortalecer o outro nos seus momentos de fraqueza e nos seus momentos de necessidade. Então, quando você se relaciona com alguém, você está tendo de passar, diríamos assim, parte da sua energia, da sua dedicação, do seu bem-estar para essa pessoa também e fortalecendo ela. Então, acontece muito de relacionamentos acabarem e a vida de uma pessoa cair de um jeito absurdo. Talvez seja porque as energias dos mentores e a proteção talvez que a outra pessoa tinha se esvaíram. Isso também acontece muito em amizades. Uma pessoa se afasta da outra e a vida dessa pessoa volta a caminhar, volta a melhorar, tudo volta para o eixo. Por quê? Porque muita da energia que estava nela, que era para ser dela, estava sendo dividida com essa outra pessoa para que assim um ajudasse o outro, um fortalecesse o outro. Então, relacionamentos são algo muito sério espiritualmente falando, porque uma pessoa tem que auxiliar a outra a também evoluir. Tem o texto aqui da parentela corporal e da parentela espiritual que fala muito sobre isso, que as famílias, no sentido espiritual, são sempre muito bem organizadas. Geralmente vem um espírito um pouquinho mais evoluído e um pouquinho mais atrasado, porque assim o evoluído vai ser testado em ver se ele realmente é evoluído mesmo, perdendo, sei lá, a paciência, se estressando com o atrasado, e o atrasado com a convivência com o evoluído pode acabar aprendendo muita coisa e evoluindo também. Ou então pode dar um problema pior ainda. O atrasado começa a atrasar o evoluído e não aprender também com o evoluído. Ou então os dois começam a brigar, a se zoar e fica uma coisa doido. Então, sempre os relacionamentos são muito bem pensados pela parte espiritual para que ambos estejam crescendo e se desenvolvendo. Por isso que tem essas ideias de os opostos se atraem. Nem tanto, nem tanto. É porque às vezes, antes de você conseguir e poder ter um bom relacionamento, você vai ter que passar por alguns atritos para você amadurecer espiritualmente. Mas na verdade são os parecidos que se atraem mesmo e fazem dar um relacionamento mais ou menos bom, porque todo relacionamento vai ter seus conflitos. Então, de novo, observem como o casamento é uma devoção, como é uma coisa de troca. Eu te dou o carinho, você me devolve o carinho. Eu te dou o respeito, você me devolve o respeito. Então, Francisco, como é que eu percebo se está no momento de tentar olhar ou pensar na possibilidade do divórcio? Exatamente quando a balança não estiver pesando mais para os dois lados. Se só você se entrega, se só você se dedica, se só você faz, se só você cuida, se só você, só você, só você, só você, tá nítido aí que não é mais uma comunhão. Lembra? Eu tô falando desde o início. Um casamento ou um relacionamento verdadeiro, ambos têm que ter uma devoção pelo outro em mesmo nível de dedicação. Ambos têm que olhar para o mesmo lado. E por que eu tô falando de olhar para o mesmo lado? Porque agora eu vou falar o significado da palavra divórcio. A palavra divórcio já deixa bem claro quando é que a gente tem que pensar nele e quando é que a gente tem que fazer ele. Caso vocês não saibam, divórcio é uma palavra que vem do latim divortium. E dis, que é o dir, divortium, significa fora.
E o vortium significa vertere. Basicamente, divórcio significa algo como virar-se para fora, ou então voltar-se para fora, voltar-se para direções diferentes. Então, o que é que um casamento faz? O que seria a origem e o casamento certo quando o casal, quando as duas pessoas estão olhando para um mesmo local, um mesmo caminho? E divórcio vem de que etimologia? Deixei bem claro. Divortium, que no latim significa voltar-se para direções diferentes. Então, se o casal está olhando para um lado e o outro para o outro, já está nítido aí que está acontecendo algo de diferente. Se um quer evoluir, quer melhorar, tem visão de futuro, de desenvolvimento, e o outro é um acomodado que não faz nada, eles estão para direções diferentes. Se um quer paz, harmonia, tranquilidade, bem-estar, e o outro só quer confusão, zoada e agonia, obviamente eles estão com olhares voltados para locais diferentes. Por isso que o divórcio, ele é uma palavra que dá a ideia de uma ruptura, porque ambos estão olhando para locais diferentes e estão rompendo aquele laço que um dia foi feito, unido e construído através do relacionamento. Então, o casamento, o namoro, uma amizade, ela deve existir até o momento onde ambos estejam olhando para o mesmo lado. Eu sou uma pessoa correta, justa, gosto da verdade, gosto de fazer o certo. Então eu olho para essa direção. A menos que a pessoa que esteja do meu lado também olhe para essa direção, ou pelo menos busque a querer essa direção, não vai dar certo o casamento, porque ambos terão sentidos, desejos e objetivos diferentes. Então, o divórcio, ele vem da ideia exatamente de separar aquilo que já está separado. Aquilo que as pessoas já não são mais as mesmas, já não olham mais para o mesmo caminho, só elas que não percebem isso. Só elas que não percebem. No início do relacionamento, geralmente a gente vai construindo e ambos estão olhando para um mesmo lado. Geram memórias boas, felizes, legais, geram boas lembranças, boas coisas, e a pessoa se sente feliz e bem de estar naquele local com aquela pessoa, porque ambos estão indo para o mesmo caminho. Mas durante o caminho tem várias bifurcações, não tem? Geralmente o caminho não é reto. Mas se uma pessoa quer ir para a esquerda e outra para a direita, eles vão começando a se afastar, se afastar, se afastar, e às vezes eles não percebem que eles já se afastaram e já saíram do mesmo caminho há muito tempo. Eu sempre gosto de falar de um conceito da administração quando eu falo de relacionamento, que é uma falácia chamada falácia do custo irrecuperável. Na administração, essa falácia é explicada em relação a como funcionam cassinos e também empresas de família, geralmente. O que é a falácia do custo irrecuperável? É quando você já está há muito tempo investindo em algo, por exemplo, um relacionamento, e você está há anos com a pessoa, ou então está há meses, anos namorando alguém. E vocês viveram tantas coisas boas, se dedicaram tanto tempo um ao outro, construíram tanta coisa junto, que vocês acreditam que aquilo que aconteceu um dia que foi muito bom pode voltar e pode ser de novo como era. Por isso, falácia. E por que do custo irrecuperável? Porque você empregou um custo, um esforço, uma dedicação a esse relacionamento e você não quer aceitar que não dá para recuperar ele. Isso é exatamente o que acontece quando a pessoa começa a jogar em cassino, jogar em poker, no jogo do bicho, sei lá o quê. Ela vai lá, joga um pouquinho, ganha um dinheiro e quando ela vê, ela começa a perder. Mas ela pensa: não, agora há pouco eu ganhei, minha mão estava boa, vai vir outra mão boa de cartas para mim. E a pessoa continua jogando, jogando, jogando. Ela: não, agora vai dar certo, a gente conversou, a gente se acertou, tá tudo ótimo, maravilha. Não, vai funcionar. E aí a pessoa vai, investe mais, investe mais, investe mais. E quando ela vê, ela perdeu tudo. Ela perdeu o bem-estar, ela perdeu a autoestima, a autoconfiança, o emocional dela tá no lixo, ela não quer mais se arrumar, não gosta mais dela mesma e nada mais dá certo para ela. Por quê?
por causa da falácia do custo irrecuperável. Ela continuou investindo em algo que nitidamente não iria para frente, que nitidamente não iria se resolver pelo apego, pelas velhas lembranças de quando aquilo foi bom. Eu falei que isso é comum em cassino e também o quê? Negócio de família. É aquele, sei lá, aquela loja que é do avô, que passou pro pai e agora tá no filho. E o filho o tempo inteiro fica tentando colocar dinheiro para ver se aquela loja volta a ser bonita como era nos tempos de antigamente, quando o pai, quando o avô cuidava. E ele não aceita que já passou, que não tem mais como voltar atrás, não tem mais como fazer aquela loja dar certo. Mas todo mundo pressiona, não, continue sim, continue investindo, vai dar certo. Não, porque é bom sim, porque o relacionamento de vocês é bom, vai dar certo, um tempo vai passar. E às vezes as pessoas não aceitam que é o momento certo de se encerrar. Por quê? Porque as pessoas mudaram, o tempo passou e os olhares foram para caminhos diferentes. Também tem uma parábola bem interessante que é a que os ocidentais dizem. Eles dizem que os relacionamentos lá. Não, orientais. Os orientais dizem. Eles dizem que o relacionamento lá é como se fosse uma água fria, que um não conhece o outro, que um não sabe como é o outro, e que com o passar do tempo essa água vai começando a aquecer e ferver. Um começa a admirar o outro, gostar, e o relacionamento se resolve. E eles dizem que os nossos relacionamentos cá, de ocidentais, começam com a água borbulhando, é um amor, é um apego, é uma mão para lá, uma mão para cá, um abraço, um negócio, e depois vai esfriando, porque um briga com o outro, porque um percebe que o outro é diferente, porque ambos não se conhecem e por isso não percebem que eles olham para direções diferentes. Divórcio, lembrando, significa isso: olhar para locais diferentes. Então, é nítido que o texto vai explicar para a gente. Ele vai explicar exatamente isso, que a gente não é obrigado a ficar eternamente do lado de uma pessoa se os nossos olhares já são diferentes, se a gente já tem objetivos diferentes, se a gente já não quer mais as mesmas coisas, se a gente já não pensa mais da mesma forma. Se você quer estudar, quer trabalhar, quer melhorar de vida e a pessoa do teu lado não quer isso, então, pula fora. Se você quer isso, isso e isso e a pessoa quer aquilo, 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 também vai ter que pular fora, vai ser o jeito. Então, observem agora a leitura do texto, como ele acaba complementando tudo isso aqui que eu falei. Ó, o divórcio é lei humana, que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado. Então, já estava separado. Já estavam olhando para caminhos diferentes. Já não era mais um relacionamento. Já não era mais um casamento. E por que está dizendo aqui legalmente? Porque é pela lei humana, lembra? Patrimônio, matrimônio. Aquilo que, entre aspas, os dois construíram quando estavam olhando para a mesma direção, agora tem que ser separado, porque cada um está olhando para direções diferentes. E aí continua. O divórcio não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então está dizendo que um relacionamento verdadeiro, realmente unido por Deus, nem existiria divórcio, porque ambos, o casal, seria tão equilibrado, tão consenso, estariam sempre tão olhando para o mesmo caminho que não iria ter distinção ou dissensão, porque seria um casamento de lei divina. Então, se o seu relacionamento está em queda, não está bom, está com cada um olhando para um lado, vocês já estão divorciados, você só não percebe isso. E aí continua. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar as prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria em nome da religião, ou imposto o divórcio em mais de uma ocasião. Então está aqui fazendo a crítica à igreja e o fato de que realmente tem pessoas que casam por interesse, que casam porque o outro tem dinheiro, que casam porque querem ter um casamento bonito, que já não se suportam, já brigam antes do casamento e ainda assim querem forçar essa ideia de casamento como se o ato de ir para a igreja e comer um monte de coisa depois fosse mudar alguma coisa.
Existem muitos casamentos muito mais verdadeiros, onde nem se tem uma união feita do que esses aí de fachada. Quanta gente a gente não vê uma pessoa casa 2, 3 meses depois, só faltou se matar, porque não era um casamento verdadeiro. Foi uma união louca que o povo achou que ia dar certo. E ele continua. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisse sua esposa? E não está falando aqui, até Jesus falou que realmente o coração humano ele ainda é muito duro. Nós ainda somos muito egoístas. Nós ainda pensamos muito em nós e esquecemos do outro. E por isso acaba ocorrendo a dissolubilidade do casamento. As pessoas acabam se separando e indo para longe uma da outra. Porque se a gente realmente tivesse empatia, amor, respeito, a gente ia se colocar no local do outro e iria querer fazer coisas diferentes. Ou iria querer fazer coisas iguais e um unir o outro. E aí continua. Isso significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua, um não cuidando do outro, um não respeitando o outro, um não prestando dedicação ao outro, a única determinante do casamento é a separação que podia tornar-se necessária. Então não tem por que forçar um casal por causa de ideia de karma, por causa de ideia de não sei o que, de não sei o que, a continuar junto. Se um olha para o lado e o outro olha para o outro, já está em divórcio. As pessoas que estão envolvidas que não aceitam isso, que não querem ver isso. Não existe isso de chama gêmea, de alma gêmea. É essa pessoa que eu tenho de ir até o final da vida e não sei o que, não sei o que, um chororô. E eu tenho de aguentar essa pessoa e blá, blá, blá. Isso é falácia. O único casamento alquímico verdadeiro é o seu com você. É o você com a sua ânima, com o seu ânimos, que é o nome grego dado a essa parte inconsciente. Lá na psicologia analítica junguiana que é falado muito isso. Jung dizia que todo homem tem uma parte inconsciente feminina chamada ânima e toda mulher tem uma parte inconsciente masculina chamada ânimos. Então, o verdadeiro casamento seu é só com essa parte interna sua, que um dia você vai reencontrar. Com pessoas de fora, são uniões temporárias que vocês vão se ajudar, que vão se perceber e se entender. Tanto que lá no texto da parentela corporal e espiritual, o próprio espírito fala que a gente que tem essa ilusão de ciúme, de apego, de posse e tudo mais. Eles falam lá, olha, nessa encarnação você pode casar com fulana, na outra você pode encarnar com ciclana, na outra você pode encarnar com outro, tá tudo certo. Porque lá no plano espiritual não se tem muito essa visão de apego. É meu marido, minha mulher. Aqui a gente que tem essa coisa de apego. E tirando em filmes e histórias, em livros, é bem raro, geralmente, um casal de espírito continuar sempre encarnando e sempre voltando juntos. Tem alguns que realmente fazem isso, mas a maioria deles encarna com pessoas diferentes, em contextos diferentes, exatamente para aprender. Se você reencarna sempre no Brasil, no mesmo local, que aprendizado você vai ter? Você precisa encarnar depois em outro país, com outra religião, com outra visão do mundo, para você ser testado. Se você, os espíritos, sempre diz nos livros, que às vezes espíritos evoluídos pedem para encarnar na Terra para testar se eles realmente são evoluídos do jeito que são. Se mesmo aqui na Terra eles vão continuar fazendo certo, mesmo com tudo. Então, de novo, essa ideia de apego é nossa. E aí continua. Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua, a única determinante seria a separação. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Então o próprio Jesus dizia, olha, o correto seria as pessoas se respeitarem, se amarem, se cuidarem até o fim. Só que o egoísmo, o pensar no seu caminho, no que você acha certo para você, faz com que você se desconecte do outro. Isso é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, que são lá as 12 leis morais kardecistas,
As uniões derivando da simpatia verdadeira e não da vaidade. Olha, ele é rico, eu quero ele. Olha, ela é rica, eu quero ela. Ela é bonita, eu quero ela. As pessoas não escolhiam por coisas tão simples, tão bestas. Escolhiam por ideais. Olha, ela é generosa que nem eu. Ela é amorosa que nem eu. Ela é humilde que nem eu. Ela é benevolente que nem eu. Eu tava vendo esses dias como é o casamento, se eu não me engano, na Arábia, nesses países muçulmanos. E lá o casamento é algo que eles levam muito a sério. Lá, antes de você casar, você tem que passar por meses conhecendo toda a família da noiva, toda a família do noivo. Tem vários momentos só de ficar conversando, só de ficar perguntando coisas do tipo: olha, qual a sua opinião política disso? Qual a sua opinião sobre tal assunto? Se tal pessoa estiver passando necessidade, você faria o quê? E ambos ficam conversando por muito tempo antes de decidir se vai se relacionar ou não. Lá, basicamente, os próprios sacerdotes meio que proíbem casar no fogo do momento. Naquele desejo, não, a gente tem que se casar porque eu te amo, sou apaixonado, blá blá. Lá, os próprios sacerdotes travam. Se você quiser casar com uma pessoa no auge desse desejo, eles dizem: ó, daqui a 6 meses a gente vai casar vocês, se vocês ainda quiserem. Então, hoje, pelo ego, pela vaidade, a gente acaba pegando pessoas simplesmente pela vaidade. Mas, originalmente, não devia ser assim e não era assim. E aí continua. Vai mais longe. Específico caso em que pode dar-se o repúdio e do adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Então, tá dizendo aqui, ó, adultério, para quem não lembra, é traição. Não existe traição num relacionamento verdadeiro. Então, num verdadeiro casamento, não se tem a traição. Num verdadeiro casamento, um não esquece do outro. Um não para de respeitar o outro. Então, nem teria por que ter medo de trair. Nem teria por que existir ciúmes. Um ama e protege tanto o outro que não tem por que duvidar do outro. E aí continua. Uh, A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, que era quando jogava pedras na pessoa que tinha errado. Aquela passagem de Jesus com a adúltera é exatamente isso aqui que está falando. Que a lei mosaica, a lei antiga lá da época, dizia que era para apedrejar quem traísse a mulher ou quem traísse o marido. Na verdade, essa pena só era aplicada a mulheres, infelizmente. Então, diz aí, ó, querendo abolir o uso bárbaro, precisou de uma penalidade que substituísse essa barbaridade, ser apedrejado, que foi aí que surgiu o divórcio. Era, de certo modo, uma lei civil que substituía por uma lei civil, mas que, com todas as leis dessa natureza, tinham de passar pela prova do tempo. Então, basicamente, está dizendo aqui, ó, que essa lei do divórcio ela foi construída porque antes de existir o divórcio, quando alguém traía o outro, ou quando alguém não estava mais interessado no próprio relacionamento, tinha aí a lapidação, que é esse ato de jogar pedras no outro até a morte. E como o tempo agora encerrou, vou só encerrar a nossa reflexão mesmo. Observe o seu relacionamento. Observe não só seu relacionamento, qualquer amizade, qualquer conexão com outras pessoas. Você cuida da pessoa, a pessoa cuida de volta de você. Você dá carinho e amor a essa pessoa. Se a pessoa dá carinho e amor de volta a você, ah, Francisco, mas ele me dava carinho. Ah, Francisco, mas ela me dava amor. Dava. Passado. Verbo. Passado. Tem que ser agora. Ou no futuro. Futuro também não, né? Porque senão você pode ficar esperando, não, ele vai mudar, ele vai ficar diferente, ele vai ser diferente. E ele promete isso há anos e meses e nunca muda. Então, você tem que sempre colocar seu relacionamento na balança. Eu e ele ainda estamos olhando para o mesmo caminho. Eu e ela ainda estamos olhando para o mesmo caminho. Se vocês perceberem que vocês estão olhando para caminhos diferentes já há um bom tempo, vocês já estão divorciados. Só não percebem isso. Vou repetir. Se você percebe que o seu companheiro olha para um caminho e você olha para outro, vocês dois já estão divorciados há muito tempo. Vocês só não percebem isso. Não adianta ficar na falácia do custo irrecuperável.
você não vai conseguir recuperar aquele relacionamento que um dia foi bom. A tendência é que ele piore e piore até que você aceite fazer o que já aconteceu. Aceite encerrar e divorciar o que já estava acabado há muito tempo. Bem, é isso. Como vocês pediram, foi um tema bem interessante. Achei bem válida essa nossa reflexão. E eu desejo para vocês, como sempre, que vocês consigam ter a maturidade de tomar as atitudes necessárias e terem a maturidade necessária para poder fazer o que é necessário, caso vocês tenham percebido depois dessa palestra que o seu relacionamento não é mais uma comunhão, não é mais um local onde um cuida do outro, um protege o outro, um se importa com o outro. E que sim, que ambos já estão olhando há muito tempo para locais diferentes, para coisas diferentes, pessoas diferentes, e que isso tudo está frustrando o que vocês têm. E eu tenho certeza que aqueles que tiverem a força para fazer isso, um dia vão se reencontrar, um dia vão se tornar felizes, e um dia vão encontrar a verdadeira parte complementar, a verdadeira chama gêmea, a alma gêmea, você mesmo. Que o sucesso seja a única possibilidade.